Oi, pessoal! Bom dia, boa noite para vocês agora que estão aqui ao vivo. Bom dia para quem vai assistir amanhã. Boa tarde quem vai assistir também à tarde. Mais um bate-papo. Não é nem... Eu falo mentoria, mas é um bate-papo. Claro que eu gostaria que vocês falassem mais, ficam muito tímidos, mas fique à vontade para me interromper. Fique à vontade para fazer pergunta. Eu não vou ter resposta para tudo, mas o que eu não souber, eu vou estudar, eu vou atrás, eu vou buscar informações. O nosso lema aqui, o nosso propósito do Dr. Gabriel é sempre buscar informações oficiais, tá? Nada contra o WhatsApp, mas assim, a gente não dá para a gente ficar buscando mensagens ou a partir de uma informação que a gente recebe. Eu sempre brinco daquela titia, do titio do Zap, que manda aquela mensagem. Muitas vezes até ela está enganada, ela não sabe. Então, o propósito do Dr. Gabriel é sempre buscar informações oficiais e seguras, tá? Então, mande sua dúvida, mande sua questão aqui para vocês, tá? Mais uma vez, a gente vai trazer um tema, que é um tema que eu já tinha falado já em algumas aulas, que eu queria trazer esse bate-papo para vocês, até pensando em descomplicar as coisas, que é outro propósito do nosso Gabriel. A gente tem que descomplicar a nossa vida, mas também tem que descomplicar nossos estudos, descomplicar as informações que a gente manda para vocês. Não dá para a gente ficar complicando a vida de vocês. Vocês já têm tantas atribuições, tantos desafios, tantos obstáculos a enfrentar, e aí a gente faz um curso de educação financeira complicado. Então, o propósito não é esse. Eu fico muito feliz, o resultado que eu tenho de vocês, o quanto o Sou Gabriel é um curso simples, muito simples, tá? Acessível a qualquer pessoa, não tenho dúvida nenhuma de falar isso. Nós temos alunos de 10 anos e alunos de 80 anos de idade, de todas as escolaridades. Eu sempre leio os comentários, a gente tem uma avaliação, então eu fico muito feliz com a avaliação de vocês. Mas qualquer coisa que vocês não estejam gostando, tá? Alguma crítica, algum comentário para melhorar, fique à vontade, mande isso para a gente, ok? Como a maioria de vocês já sabe, mas eu sempre tenho de falar, eu tenho que agradecer imensamente os patrocinadores. Esse curso só é gratuito porque tem instituições que acreditam na gente. Tá? Então, um agradecimento muito especial ao IBICT, que é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que apoiou, na verdade, vem apoiando desde o ano passado, um projeto muito grande, que envolve 3 anos, vai até 2026, até dezembro de 2026, e está apoiando não só a educação financeira, mas tem vários outros cursos, tá? Provavelmente na segunda-feira eu vou fazer um encontro aqui com vocês, com o pessoal de cuidador de idosos. Eu vou trazer a coordenação do cuidador de idosos, vai ser na próxima segunda ou na outra, para a gente trazer profissões. Olha aí, Jussara, profissões, sim, tá? O curso de cuidador de idosos, gente, vocês fazem o curso, ele é presencial e é à distância, e já a grande maioria já é encaminhado para o trabalho. Então, são coisas super interessantes. Então, qualquer coisa, fica aí. Vocês podem entrar em contato com a gente já pode mandar para vocês o link do curso. E também, ou então esperar até segunda-feira, que a gente vai ter essa conversa com o coordenador do curso de cuidador de idosos. Mas tem vários cursos que tudo isso está dentro de um pacotão chamado Jornada, um projeto de Jornada, que é implementado por uma ONG aqui de Brasília, é outra instituição, que é o berço do Não Sou Gabriel, o berço do curso de educação financeira, e agora de centenas de cursos, que é uma instituição chamada Programa Providência. Então, sempre foi o propósito do Programa Providência levar cursos gratuitos para as pessoas. Tá? Então, hoje a gente está conseguindo chegar a lugares muito distantes, todos gratuitos, porque também a gente tem patrocinadores que acreditam na gente. Então, vamos lá. Hoje, o que eu vou fazer, gente? Sim. A ideia aqui... Eu sempre falo de investimento, é um tema que os alunos gostam. Quem faz o curso presencial, lembrando, nós temos o curso presencial. Hoje nós estamos em mais de 17 cidades do Distrito Federal. Tá? Toda semana está abrindo turma. Hoje mesmo começou uma no Riacho Fundo 2. Tá? Então, se vocês quiserem fazer o curso presencial, Max, qual é a cidade? É só entrar em contato com a gente, pelos grupos, ou fala aqui com a gente, que a gente passa o contato para vocês, o link do grupo para vocês entrarem. Aí, Max, eu não consigo fazer o presencial. Tem também a opção à distância, tá? Nós temos todo um curso de educação financeira que você pode fazer diretamente no seu celular. É esse link aqui que vocês estão vendo.
tá? É gratuito, com certificado e com direito à mentoria, que você tem aqui toda segunda-feira. Então, o curso você tem esse link. Quem tiver dúvida também, a gente passa esse link para vocês, mas está sempre no grupo, está sempre na descrição, então você encontra essas informações, tá? Aqui o QR Code para você entrar no grupo. Eu vou pegar ele aqui. Quem quiser fazer o curso, Max, eu estou em dúvida ainda, não sei o que eu vou fazer, entra nesse grupo, tá? Que é o grupo, e daqui você decide se você quer fazer o grupo de educação financeira, presencial ou à distância, tá? Então, aqui você, ou à distância, aqui você escolhe. Vou botar aqui a distância. É só clicar nesse link, ok? E como eu falei, nós estamos em dezenas de cidades do Distrito Federal, então, dependendo da sua cidade, fale com a gente, ok? Vamos lá. O que eu vou fazer hoje? Eu venho falando em várias aulas, conversando com vocês, do tema investimento, tanto na turma presencial como à distância, nós temos a aula investimento, mas como são aulas gravadas, ela não permite eu estar sempre atualizando. A gente atualiza, mas você não atualiza todas as semanas. As aulas gravadas lá, a gente vai atualizando com a frequência, com um período maior. Por isso que tem as mentorias, que nas mentorias a gente consegue trazer temas atualizados. De hora para outra muda alguma coisa aí, a taxa Selic caiu, que é a taxa básica de juros, né? Qualquer dúvida, alguém tiver dúvida sobre a expressão taxa Selic, fala para mim aí que depois eu explico na metade da nossa conversa. Mas é uma taxa que influencia quando você quer fazer um empréstimo, quando você quer fazer um financiamento de um carro, quando você quer fazer investimento, tá? Então, sempre que acontece alguma coisa nova ou algum tema interessante, a gente está sempre trazendo, que a gente, de certa forma, reforça o conteúdo que você está tendo nos vídeos, está tendo nas aulas presenciais. E nas mentorias é também a oportunidade de reforçar e é também de complementar, atualizar, tá? E nas aulas, eu venho sempre falando, a gente sempre tenta simplificar, principalmente o acesso a uma carteira de investimento, que é uma dúvida para muita gente. Marcos, como é que eu monto investimento? Eu não confio nos bancos, eu deixo dinheiro em casa, né? Eu compro coisa que não é investimento, como título de capitalização, já falei aqui várias vezes, não é investimento. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, Marcos, esse tema eu perdi, o que é que eu faço? Todas as nossas conversas de segunda-feira estão gravadas, tá? Então, vocês pedem para a gente no grupo, que a gente manda para vocês o link. Lá deve ter, sinceramente, mais de 30 mentorias, 30 bate-papos, de vários temas. Nas últimas 2 semanas, quem não assistiu, a gente falou sobre Tesouro Direto. Eu acho que foi legal, não foi, gente? Quem achou legal aí, dá um joinha. Quem não achou legal, dá um joinha para baixo. Tá? Essa crítica é importante. Eu venho 2 semanas falando sobre Tesouro Direto. E mostrando na prática. Mostrei para você uma conta digital, abri essa conta digital. E sempre tem dúvidas, continua tendo dúvidas. E aí eu falei uma vez numa reunião, uma aula com vocês aqui, um bate-papo, eu falei, cara, eu vou trazer para vocês 3 aplicações, apenas. Para a gente não complicar a vida, a gente não pode complicar a nossa vida. É a mesma coisa que eu falo para vocês, não adianta vocês terem 10 contas de banco. Não vale a pena. Tá? Eu tenho que também simplificar a minha vida. Significa o quê? No máximo 2 contas. No máximo 2 contas. Eu sempre aconselho, tem uma conta no banco grandão, tá? Porque os bancos grandões têm agência, então você precisar ir no banco, sacar um dinheiro, aquela coisa. Mas tenha também uma conta nos bancos digitais. Então é importante a gente ter essas 2 opções. E eu fiz há 3 ou 4 semanas, eu fiz uma aula só sobre bancos digitais, também está lá gravado. Temos nas aulas EAD, temos nas aulas presenciais, mas nas mentorias a gente consegue trazer mais. Hoje até um aluno me perguntou, Marcos, você deu curso avançado? As mentorias têm esse papel de avançar nos cursos, que a gente acaba trazendo temas, que alguns temas nem estão na mentoria, nas aulas presenciais, nem nas aulas à distância. Então, é uma oportunidade. Então, na ideia de simplificar, eu quero fazer com vocês aqui, vou mostrar 3 investimentos, só 3.
tá? Que qualquer um pode adotar, qualquer um, para que você possa garantir uma vida mais tranquila para você, sua família e também para o seu negócio, quem é empreendedor, quem tem uma atividade produtiva, tá? E eu vou mostrar, antes de falar dos investimentos, eu estou achando que a aula ficou muito grande, estou achando que ela vai acabar virando 2, mas vamos lá. Porque eu não posso falar desses investimentos e esquecer por que a gente tem que fazer investimentos. E principalmente esses 3. Quais são? Por que eu tenho que me preocupar? Porque nós todos que estamos aqui, a gente tem que me preocupar. Por isso que eu sempre falo para vocês, convide alguém, ou depois da aula aqui, tá? Eu vou até pedir um favor para vocês, se eu esquecer no final, vocês me falam, mas eu sempre peço para compartilhar, tá? E já vou adiantar o favor, senão eu vou esquecer, para vocês, ao terminar essa nossa conversa, coloquem lá uma mensagem no grupo, pode ser um áudio, falando o que você gostou da mentoria. Por que é importante esse bate-papo? E por que é importante fazer o curso de educação financeira? Porque tem gente que está lá no grupo e não faz o curso. E ele não sai do grupo também, eu não entendo por quê. Então, uma das coisas que a gente pede é que a pessoa que está fazendo o curso, a pessoa que está participando das mentorias, deixe um depoimento nos grupos. Peço esse favor para vocês, tá? Porque é importante as pessoas não ouvir o Max que está falando, não ouvir os demais instrutores, mas ouvir vocês, ouvir pessoas como elas, que são alunos, tá? Então é importante. Oi, Marcele. Marcele está dizendo que eu sou tímida. Pode ser mensagem? Pode ser um áudio, pode ser uma mensagem, tá? Eu sou tímida, você escreve um texto, sem problema nenhum, tá? Pode ser um vídeo, fique à vontade. Pode ser um áudio, você não precisa aparecer, tá? Mas o mais importante, eu peço para vocês. Obrigado, Marcele. Marcele vai fazer, eu conto com vocês. É importante vocês deixarem esse depoimento dizendo assim, cara, gostei disso aqui. Por que eu gostei disso aqui? Tá bom, gente? Então, vamos lá, gente. Aqui eu já falei. Olha cá. Presta atenção nisso. Quando uma pessoa muito endinheirada, com muito dinheiro, o que geralmente ele faz? Ele contrata um consultor. Tá? Ou ele tem um gerente de banco, ou tem um assessor de investimentos, cara, Banco Safra, que é um banco enorme, bancos enormes, pessoas que têm muito dinheiro em banco. Essas pessoas começam a contratar consultores. No Brasil está tendo muito hoje, mercado enorme isso, tá? De consultores, de assessores de investimento, de planejadores financeiros, tem um mercado enorme hoje, inclusive virando fonte de renda para muita gente. Inclusive, tem ex-alunos nossos aqui que estão estão ganhando dinheiro como consultores financeiros, como educadores financeiros, tá? Pode virar uma profissão. Já tem um exemplo de meus ex-alunos que continuam trabalhando com a gente, mas também já ganha dinheiro, dando consultoria nessa área. Mas quem tem grana, gente, eles vão nesses consultores e falam lá, olha, eu quero aplicar, tal. Antes de começar qualquer conversa, o consultor pergunta para ele, como estão os seus riscos pessoais? Ou melhor, como está a gestão dos seus riscos pessoais? Aí o cara olha assim, que isso, cara? O que você está falando? Aí ele fala assim, meu prezado cliente, se você falecer, ou se sua parceira, o seu parceiro falecer, tá? Eu estou vendo aqui que você tem filhos pequenos. Eu estou vendo aqui que você tem alguém que depende de você, tem uma mãezinha que depende de você. Eu estou vendo aqui que seu parceiro não trabalha em casa, trabalha muito em casa, tá? E essa pessoa depende da tua renda. Se você falecer, como é que faz? Como é que você vai cuidar disso? Aí uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa, a pessoa falou assim para mim, mas eu tenho propriedade. A pessoa falou assim, eu tenho terra, eu tenho gado. Aí eu fiz uma brincadeira com ele. Se você morrer, a tua família vai comer capim? A tua família vai comer gado? A tua família vai comer terra? Não, não vai comer terra. Não vai comer gado, não vai comer capim. Tá? E até a família vender, e se não entrar em inventário, se não tiver gente questionando aí esse processo, pode durar anos isso. Eu já falei aqui, eu acompanho um caso mesmo, que está no inventário há mais de 10 anos.
E uma das pessoas que está esperando, tem fazenda, tem terras, tá? No estado, não é aqui do Distrito Federal, fora do Distrito Federal, tem terras. Tem gente ganhando, por exemplo, vive de um salário mínimo e tem terras a receber, doação, herança de família de terra. E não resolve, porque isso está no processo de inventário. Então, o planejador financeiro sempre fala a pessoa, seus riscos pessoais é você se proteger neste momento, ou proteger a sua família, ou proteger o seu negócio, caso aconteça alguma coisa com você, tá? E aí eu vou falar daqui a pouco de algumas coisas. Então, é super importante, e as pessoas ricas têm isso. E eu falo, quem não é rico tem a oportunidade de aprender isso no Noção Gabriela, porque a gente bate o tempo todo, tá? É importante você montar uma carteira de investimento para realizar seus sonhos, não tenha dúvida, eu vou falar aqui hoje. É importante você se preparar para a aposentadoria, mas é importante também você se preparar para o hoje. Porque eu estou sujeito, tá, a acontecer. O que representa essa imagem? O que representa essa imagem? Está no vermelho. Está no vermelho também, mas é um gráfico que está caindo. Queda de renda. Queda de renda. Pode estar associada também à perda de emprego ou à falência do negócio. Como é que eu lido com perda de renda? Como é que eu lido se eu perder o emprego? Tá? No curso de educação a gente fala isso, provavelmente eu vou fazer uma mentoria sobre isso, a importância da gente ter um FGTS, a importância da gente ter um seguro-desemprego, mas a importância também de uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu não vou adiantar não. Mas todos nós, tá? Com exceção de pessoas do serviço público, né, que tem servidor público efetivo, é muito difícil isso acontecer, mas a grande maioria da população está sujeito a isso. Tá? Você é empregado, CLT, você é dono de um negócio, está sujeito a ter queda de renda. Outra coisa também que todos nós estamos sujeitos. Todos nós. Isso é risco pessoal, gente. Perda de renda também, desemprego, falência, é risco pessoal também. Que imagem é essa aqui? Representa o quê? Não. É o quê, Rosana? Doença. Doença, gente. Todos nós estamos sujeitos a ficar doentes. Concorda? Todos nós. O que nós estamos fazendo para nos preparar para esse momento? É claro que a gente precisa tentar fazer exercício, nem que seja uma caminhada, preocupar muito com a alimentação. Eu quero ver se eu trago uma nutricionista para a gente fazer um bate-papo aqui. É sempre simples que qualquer um, não importa a renda, que você possa implementar. Diminuir o número a quantidade de açúcar e de sal que você come nas suas refeições. Cuidado com aqueles salgadinhos, crianças mesmo, eu vejo crianças pequenas comendo numa segunda-feira, numa quarta-feira, salgadinho, aqueles biscoitos recheados, tá? Que só faz mal, cheio de açúcar, tá? Refrigerantes. Você não precisa cortar isso. Tá? Você não precisa deixar. Ah, legal, Rayane. Ó, já tem uma dica aqui, legal, Rayane. Depois me fale. Você não precisa, olha que legal, e é paciente da Rayane. O que acontece, gente? Você não precisa cortar isso completamente. Ah, Max, você quer me pedir de cortar e beber refrigerante? Não, de jeito nenhum. Mas evitar excesso. Não pode ficar comendo todo dia isso. Eu tinha uma irmã que tomava Coca-Cola todo dia. Não dá certo. Isso não dá certo. E ela cortou. Tá? Então, nós temos danos para a saúde, então a gente tem que cuidar da alimentação e cuidar do nosso corpo. Tem vários estudos que mostram, quando você começa a cuidar da alimentação e principalmente fazer exercício, tá? Vou só desligar o microfone aqui e evitar o barulho, tá, gente? Mas qualquer coisa vocês me falam. O fato de você estar fazendo exercício, tem um estudo da Organização Mundial da Saúde que mostra que você aumenta o seu tempo de vida, mas aumenta o seu tempo de vida com saúde. Não adianta você viver mais doente. E a própria OMS mostra, tem um gráfico muito legal dela, que ela mostra que você está vivendo mais, nós estamos vivendo muito mais, a expectativa de vida do brasileiro aumenta muito, vem aumentando, tá? Só que a gente está vivendo mais com a qualidade de saúde caindo. Então, é fundamental a gente cuidar do nosso físico, do nosso mental, mas é fundamental também a gente tomar providências do nosso bolso.
Então, por isso é uma coisa aqui também que eu quero trazer. E, gente, tem gente que fala assim, não, eu não vou ficar doente, não vai acontecer comigo, não vai ser agora. Pessoal, pode acontecer a qualquer momento, tá? Nós todos estamos sujeitos a isso, ok? Outra coisa, que são riscos pessoais, que nós estamos sujeitos, tá? Na verdade, aqui não são riscos pessoais, mas são coisas que vai acontecer com qualquer um, com todos, exceto das pessoas que morrem jovem, que é envelhecer. Todos nós vamos envelhecer. O brasileiro está vivendo muito. O último dado que eu vi tinha 36 mil brasileiros com mais de 100 anos. Tá? Acho que nos anos 70 chegava a 10 mil pessoas com mais de 100 anos. Hoje já tem 36 mil pessoas com mais de 100 anos. E a tendência é ter muito mais gente com mais de 100 anos. Então, o que a gente está fazendo para esses 100 anos? Né? Muitas vezes você vai ficar mais tempo aposentado do que trabalhando, dependendo. Se você se aposentar cedo e viver muito, você vai ficar mais tempo aposentado. Então, que ações eu estou tomando hoje? Também cuidando da minha saúde, também cuidando da minha alimentação, tá? Uma coisa bem legal, uma pessoa que eu acompanho, que eu dou algumas dicas, ela fez muito legal um plano de saúde agora, que é um plano que muitos meus alunos estão usando. É um cartão de saúde muito legal. Gente, eu fiquei impressionado, porque ela fez, na hora mesmo ela conseguiu marcar uma consulta. E pagou um valor bem baixinho, e ela adorou a médica, e a médica fez várias coisas, tá? Então, há opções super interessantes, a gente fala isso no curso, talvez eu vou ter que fazer uma aula também sobre isso. Opções baratas, acessíveis, que qualquer um pode muitas vezes, tem gente que só depende do SUS, a grande maioria do brasileiro depende do SUS. Tá? Dependendo da cidade, pode ser melhorzinho, dependendo de outra cidade, é muito ruim, demora muito o atendimento. E muitas vezes eu estou com uma dor de cabeça, estou com um problema de saúde que está me incomodando muito, e esses planos conseguem, é muito, muito interessante, tá? Provavelmente eu vou fazer uma discussão futura sobre isso. E ela paga, pra você ter ideia, ela paga R$30,90 mais a consulta foi 30. Mas ela pagou, na verdade, R$60 sobre a consulta. Eu achei super interessante e foi dica dos meus alunos, bem legal. Então, assim, a velhice é um momento que vai chegar a todos. O que eu estou fazendo para cuidar desse momento? E outra coisa, gente, que o brasileiro não quer falar. Tem gente que provavelmente viu essa imagem de ter feito o sinal da cruz. Tá? Ave Maria. Tem gente que bate a mão numa mesa de madeira. Cadê vocês aí? Eu estou vendo um rosto. Quem puder, eu sei que tem gente que não pode, mas quem puder, abra a câmera aí, gente. Aí, valeu, obrigado. Porque senão eu fico falando por um porta-retrato, né? Por moldura. Então, vamos lá. A gente tem que discutir esse assunto. As pessoas não querem falar de morte. As pessoas não querem pensar em morte. As pessoas não querem se preparar para esse momento. E vai acontecer. E muitas vezes pode não ser a sua, mas pode ser de alguém muito próximo sua. Pode ser o seu vovozinho, pode ser a mamãezinha. E aí, já contei aqui, eu gosto sempre de reforçar, tem gente que se endivida, tem gente que entra no processo. Não cuidar dos riscos pessoais é um dos fatores também que levam ao endividamento, que leva ao descontrole financeiro. Então, é fundamental a gente pensar também no risco de morrer, que uma coisa é certa. Tá claro, gente? E aí, vocês vão me perguntar, tá, Max, mas o que tem a ver com a aula de 3 investimentos? Porque eu vou montar uma carteira para vocês de 3 investimentos para cuidar disso tudo. Para que vocês lidem com seus riscos pessoais, para que vocês tenham uma vida mais tranquila, que caso aconteça alguma coisa, e olha que eu não entrei em todas as incertezas da vida, tá? A mercadoria pegou fogo, né? Alguma coisa para cair no golpe. Então, todas as incertezas, mas eu quis focar nessas, são coisas, algumas coisas são certas, como a morte, a gente precisa tomar providência. E aí, gente, eu quero tratar de 3 investimentos, mas, na verdade, de 3 objetivos. Como eu falei para a gente simplificar a vida em bancos digitais, eu vou falar também para a gente simplificar a vida em investimentos, em 3 apenas.
Max, eu posso investir mais coisa? Claro que você pode, não tenha dúvida. Mas para a grande maioria, as pessoas muitas vezes não têm paciência. Max, não quero essa complicação. Eu quero uma coisa mais simples. Eu posso fazer só um investimento? Pode, gente. Um só. Posso fazer só 2? Pode, Max. Posso fazer só 3? Pode. E por que deve fazer? Porque a gente trabalha com a ideia de diversificar a sua carteira. Lembra? Eu já falei isso. A gente fala no curso. Eu não coloco todos os ovos na mesma cesta. Tá? Então, eu preciso diversificar, eu preciso colocar um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho na outra. Então, geralmente, eu trabalho com a ideia, pelo menos, tá? Pode fazer menos? Pode. Pode começar com um? Pode. Tá? Nada deixar dinheiro em casa. Eu já falei aqui de inflação e tudo. Isso já bati várias vezes e eu devo voltar também. Sempre eu vou voltar a falar desse assunto. Mas eu posso começar com 3 opções de investimentos para atender também 3 objetivos, tá? O primeiro objetivo, gente, tem principalmente a ver com os riscos pessoais, que é um fato, que é esse negócio aqui. O que é isso, Schopenhauer, hein? O que é isso, Schopenhauer? Ficar endividado. Dívidas. Está endividado. Estou aperto. O aperto, Camila. Mas, o perrengue é a dívida descontrolada, né? O perrengue é o aperto. Mas o Schopenhauer é uma ação preventiva. O Schopenhauer é o seguinte: caso isso aconteça, eu tenho alguma providência para tomar. Posso não resolver completamente o problema, mas eu tenho uma ação que eu posso tomar, porque eu vou lidar melhor com esse problema. O que eu falo, gente, o problema vai acontecer. A questão é como você lida com esse problema e, principalmente, se você está preparado para lidar com esse problema. Por isso que é fundamental eu ter algumas coisinhas que eu vou falar aqui. Além do investimento, eu não posso deixar de falar 2 coisas extremamente importantes, mas eu quero que vocês trabalhem aqui com a ideia do Schopenhauer, que é reserva de emergência, o reserva de tranquilidade, o reserva o reserva de paz. Você bota o nome que você quiser. Lembra que eu falei das pessoas que muita grana procuram um planejador financeiro? Ele faz essa mesma pergunta. Gustavo Cerbasi, que é um planejador famosíssimo, ele fala: você tem reserva de emergência? Então para tudo. Você está preparado para os riscos especiais? Não. Então para tudo. E aí, gente, eu já falei isso no curso aqui, já mostrei várias vezes. Eu vou fazer um exemplo aqui rápido. Você pode começar com R$1, gente. Já falei várias aulas. Provavelmente no próximo mês vou voltar, cada 2 meses eu volto o desafio 2025, plano de investimento. Você dá para começar com R$1, tá? Então a ideia aqui, gente, é Schopenhauer, que é o quê? É construir reservas para lidar principalmente com os riscos pessoais. Mas eu não posso deixar de fora 2 coisinhas, tá? Por exemplo, eu posso montar uma carteira, daqui a pouco eu vou falar uma carteira de aposentadoria para complementar minha renda para aposentadoria, para não depender apenas do INSS, isso é fundamental. Mas eu preciso ter o INSS neste momento. Por quê? Porque o INSS, ele me protege amanhã, né? Protege meu futuro, aposentadoria, mas ele protege o hoje também. Por exemplo, aqui só tem mulheres, né? Pelo que eu estou vendo, não vi nenhum homem. Nós homens somos terríveis. Poucos homens fazem o curso, poucos homens estão dispostos a aprender, tá? Não é por acaso que nós morremos mais primeiro que as mulheres. Eu já contei, acho que eu já contei essa história, não sei se foi aqui. A minha mãe tem 92 anos de idade e ela já tem tempo já, ela reuniu umas amigas e ela passou o olho e falou assim: mulher do céu, todas, com exceção, o meu pai ainda está vivo, o marido dela está vivo ainda. Mas ela falou: gente, tirando eu aqui, todas são viúvas. Todas eram. E por que os homens morrem cedo? Porque não se cuidam. E também o cuidar tem a ver também que não se preocupa em buscar novas informações, em buscar conhecimento, tá? Então é fundamental eu manter, por exemplo, o meu INSS. Por quê? Porque, por exemplo, se eu ficar doente, eu tenho direito ao auxílio-doença. Vocês, mulheres, quiserem ter um bebê, eu tenho direito ao auxílio-maternidade.
Imagine, vocês são autônomas, parar de trabalhar. Como é que vocês vão fazer? Vão fazer como? Né? Como é que vocês vão... Como é que vocês vão... Vocês não vão conseguir voltar para o mercado de trabalho logo. Claro que vocês não vão ter licença de 4, 6 meses. Vocês são donos do seu negócio. Vocês não conseguem, tá? Mas você pode ter pelo menos um auxílio maternidade. Eu posso parar por um tempo. Aí, nesse caso, eu vou poder parar. Eu vou poder parar porque eu tenho direito ao auxílio maternidade, tá? Eu posso sofrer um acidente, gente, e ficar inválido. Posso ter direito ao auxílio doença. Mas eu posso sofrer um acidente que eu não consigo mais voltar para o trabalho. Eu preciso ter, por exemplo, eu posso me aposentar por aposentadoria por incapacidade, tá? Então, é super importante você ter o INSS. Outra coisa também é um tipo de seguro. Há vários tipos de seguro. Eu já prometi para vocês aqui também, vou trazer uma pessoa, um corretor, alguma coisa assim, para trazer, mostrar para vocês. Eu já fiz isso em alguns vídeos que eu soltei, alguns posts que eu soltei lá no Instagram, lá no Sou Gabriela 1, falando, tem seguro que você pode começar com R$10, para pelo menos cobrir um auxílio funerário, tá? Olha, Vanessa já está dizendo aqui que tem um corretor, vou entrar em contato com você, Vanessa. Então, você pode montar um auxílio funerário. Tem gente que paga R$17, R$30, R$40 por mês. E muitas vezes para a família inteira. Tá? Eu tenho famílias que se endividam porque não conseguem pagar o enterro de um ente querido. Porque não é barato, não é caro. Lembrando que quem é beneficiário do Bolsa Família tem auxílio funeral. Então, é importante saber desse direito. Tá? Mas são duas coisas extremamente importantes para lidar com o chamado riscos pessoais. Tá? Por que a pessoa estruturada, não precisa ser rica, uma pessoa estruturada sofre menos quando tem um grande problema? Porque ela tem uma base, ela tem um colchão. Tipo, você cair no chão, ao invés de você bater a cabeça no chão duro, você vai cair em cima do colchão. Então, esse colchão vai te amortecer. Então, essas medidas têm a ver com isso, de amortecer, de acolher, tá? De aliviar a dor, não vai tirar a dor. Você vai continuar com a dor da saudade, a dor da perda, mas ela vai aliviar o seu sofrimento e vai fazer com que você lide melhor com esse problema, ok? Por isso que tem que começar com reservas financeiras. O show perrengue, tá? Eu começo com a reservinha financeira. Eu não vou fazer aqui, porque eu já fiz aula sobre isso, tá? Tá nas mentorias, tá no presencial, tá no EAD. Você pode começar com R$1, você pode adotar o Pague-se Primeiro, lembra disso? Eu não espero sobrar para poupar, eu poupo quando recebo, já falei isso, tá? Colocar na agenda, colocar no alarme. Da semana passada eu falei isso com vocês. Meu alarme dispara uma vez por mês. Eu paro tudo o que eu estou fazendo, pelo menos por 1 hora, eu vou olhar onde eu boto algum dinheirinho, tá? Minha reserva de emergência está ok, já está ok. Se ela já está ok, eu não preciso mais botar mais nada, tá? Eu vou explicar como é que a gente calcula, tá? Meu sonho, alguma coisa que eu quero realizar, eu quero ver, mas principalmente para minha aposentadoria, que eu já passei de 50. Então, eu olho uma vez por mês, gente. Eu dou uma olhadinha, tá? Coisa de meia hora, gente. Coisa de 40 minutos você consegue fazer isso. E por que você precisa fazer isso? Tá claro, não tá, gente? Tá claro que eu preciso de reserva de emergência? Dá um joinha aí em quem achar que tá claro. Tá claro, pessoal. E começa, gente, que quando você começa com R$1, R$2, tem que falar assim para minha mãe, eu não tenho dinheiro. Mas você quer poupar quanto? Eu quero poupar 500. Por que você está preso a R$500? Você tem 10 aí? 10 eu tenho, Marcos. Claro que eu tenho. Poupa 10. Já falei várias vezes aqui, gente, não vou cansar de falar. É criar rotina, gente. É criar hábito. Esse mês eu não consegui botar 100. Bota 10, bota R$2, bota R$1, tá? Eu fiz isso na aula passada e vou fazer aqui hoje, provavelmente, não sei se vai dar tempo, vou fazer na próxima semana. Eu vou abrir uma carteira de investimento para vocês e vou mostrar lá que dá para começar com R$1. Dá para começar com R$1,50. Dá para começar com R$2. Quem cria o hábito, gente, não deixa de fazer nunca mais. Continua fazendo, tá?
E claro, depois que você montou sua reserva de emergência, você não precisa mais colocar mais lá, você já vai diversificando. Né? Vou botar para sonho, vou botar para minha aposentadoria. Focado naqueles 3, tá? Que é o objetivo aqui. E tem muita pergunta, tá, Marcos, como é que eu calculo reserva de emergência? Gente, você calcula a reserva de emergência pela sua despesa mensal. Tá? Não é pelo que você ganha, não. É pelos seus gastos. Então, por exemplo, se sua despesa mensal, um exemplo, para facilitar, é R$1.000 por mês, tá? É só um exemplo, tá, gente? Eu posso dar um exemplo aqui de R$10, um exemplo de R$10.000, mas é um exemplo de R$1.000 mês. Se sua despesa mensal é R$1.000, você tem que calcular a sua reserva de emergência a partir de R$1.000. Só que tem uns critérios que você tem que adotar. Por exemplo, se eu sou servidor público concursado, servidor efetivo, faça sol, faça chuva, se eu trabalho ou não, se eu estou doente ou não, está pingando todo mês na minha conta. Se você está nessa situação, você pode ter só um mês de reserva de emergência. Um mês. Então, por exemplo, se você ganha R$1.000, tenha R$1.000 guardado. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aonde deixar esse dinheiro, como aplicar, tudo direitinho. Então, eu guardaria R$1.000 se eu for servidor público. Aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, tem muita gente nessa situação, militares, bombeiros, tá? Agora, se eu sou CLT, eu não sou concursado, mas eu tenho carteira assinada, eu recebo meu salário todo mês, mas você pode ficar desempregado. Por isso que é importante você verificar se sua empresa está recolhendo o FGTS direitinho, que é por meio do FGTS que você vai ter direito ao seu seguro-desemprego. Então, você tem que prestar atenção nisso. Mas o que acontece é o seguinte, se eu sou CLT, é mais garantido, não é tão garantido como concursado, mas é melhor do que, por exemplo, você está na informalidade como empreendedor. Então, nesse caso, é importante você ter uma reserva pelo menos 3 meses. Aí, Max, eu posso começar com um mês? Posso começar com R$100? Pode. O importante é você começar. Se você é CLT, você ter pelo menos 3 meses guardado. Então, se minha despesa mensal é R$1.000, eu tenho lá R$3.000 guardado. 3 continhos que eu não mexo. Eu vou mostrar para vocês aonde a gente aplica esse dinheiro. Tá claro, pessoal? Agora, gente, aqui, inclusive, nós temos alunos, muitos alunos assim. Nós temos alunos que são empreendedores, são donos do seu próprio negócio, tá? Ou são pessoas, por exemplo, que ficam dentro de casa, trabalhando muito, mas trabalha dentro de casa sem renda, tá? Então, essas pessoas precisam, no caso, eu tenho uma aluna que ela trabalha dentro de casa. E eu mostrei para ela, você tem que falar com o seu parceiro, tá? Que precisa preparar uma reserva de emergência para você, tá? E que você precisa, obrigado, olha que bonito aqui, Roberto Duran, que palavras sábias. Obrigado, Roberto. Tem um homem representando aqui, ó, que legal, não tinha visto. Parabéns, Roberto. Então, o que acontece, gente? Eu tenho uma aluna minha na Ceilândia que ela trabalha dentro de casa e tem lá o parceiro, tudo, o pessoal que é o marido dela. Eu falei, você tem que falar com o seu parceiro, se quiser eu falo, pode pegar o telefone que eu ligo, que ele precisa montar uma previdência para você. Ou uma previdência privada, ou um Tesouro Renda Mais, ou o INSS. Que precisa para ela proteger. Porque se acontecer alguma coisa com ele, como é que ela vai ficar? Tá? Então ela precisa também convencer o marido, tá? Até ela administrar, como ela administra bem a casa, cuida dos filhos, ela pode também construir uma reserva de emergência. Então, no caso dela, ou no caso de pessoas que são empreendedoras, seja formalizada, como um MEI, por exemplo, microempreendedor individual, ou seja informal, tá? Você precisa ter uma reserva um pouquinho maior, tá? Tem vários estudos que falam, muitas vezes, do perfil, mas assim, fala entre 3 a 6 meses de reserva. Então, significa que se você está na informalidade, sua despesa mensal é 1.000, seria bom você chegar, não é fácil, no primeiro momento você não vai conseguir, mas depois você consegue, ter pelo menos R$6.000 guardado, só na reserva de emergência, para quem está na informalidade. Por quê? Porque eu posso ficar doente, eu não tenho INSS, eu posso ficar doente, meu trabalho, eu não consigo vender, e ao vender não tem renda, gente. O dinheiro para, pessoal. Concorda? Então, nesse caso, eu tenho que tomar providências.
eu tenho que ter um colchão, eu tenho que ter alguma proteção. Seja o INSS que vai me proteger também, seja um seguro que vai me proteger, mas seja também uma reserva de emergência para cobrir até eu conseguir voltar ao mercado de trabalho, tá? Então, é fundamental a gente fazer esse cálculo. Tá claro, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre o cálculo de reserva de emergência? Perceba que eu não posso definir um valor para todos. Eu tenho que calcular de acordo com sua atividade produtiva. Mas o mais importante é o quê? É começar. Ai, Max, eu não consigo depositar no mês 1.000. Gente, quase ninguém consegue fazer isso. Isso é uma minoria, tá? Pra você ter ideia, eu não sou Gabriela, nós já temos... Aqui é a Camila, infelizmente vou precisar sair, eu estou trabalhando. Ô, Camila, fica tranquila. Tá gravado, tá? Eu vou jogar provavelmente até quinta-feira, eu jogo para vocês e vocês assistem. Obrigado, Camila. E compartilha, Camila, deixa uma mensagem lá no grupo depois, tá bom? Tá bom. Obrigada. Um abraço. Então vamos lá, gente. Qual é a lógica aqui? A lógica é eu começar a me preparar. Posso começar com 10, posso começar com 20, posso começar com 30 reais, com 40 reais. Lembra daquele ditado? Em grão, a galinha enche o papo. Ok? Vamos lá. O terceiro investimento que eu vou discutir com vocês, tá? É para realização de sonhos. Isso aqui, essa imagem vocês já viram, já. Daqui a pouco eu vou mudar para vocês não ficarem enjoados da imagem. Mas eu adoro essa imagem porque todo mundo tem direito a ter sonhos. Precisa ter sonhos, tá? Já falei como definir sonho, prioridade. Nos desafios eu sempre volto a esse assunto. Então hoje não é o foco. Mas é super importante você definir claramente, tá? Que todo mundo precisa ter sonho. E aqui, gente, eu fiz uma... Eu conversei com uma aluna, ela precisou de um apoio, e eu conversei com ela, e eu perguntei para essa aluna qual é o sonho dela. Aí ela falou assim, meu sonho é... Aí ela começou a falar. Era tudo coisa dos filhos. Tudo coisa do filho. Outra era sonho do marido. E eu falei assim, e o seu sonho? Cadê o seu sonho? Aí ela parou, é verdade. Eu nunca parei para pensar no meu sonho. Então eu quero deixar bem enfatizado aqui, resgate lá do baú, lá do coração, seus sonhos. Tá? Ah, Max, eu tenho vários sonhos. Aí você tem que definir prioridade. Lembra, a gente fala no curso, ter foco. Foco em 1, foco em 2. Importante, e gradualmente vai em busca desse sonho. Mas eu preciso ter o meu sonho. Ou como eu brinco com os alunos, os nossos mimos. A gente precisa ter nossos mimos. O que é importante para você, que é prazeroso para você, é importante também. Claro, como a imagem anterior mostra, o sonho pode ser uma viagem, o sonho pode ser uma casa, pode ser uma boneca para uma criança, pode ser uma bicicleta para uma criança. Tá? O sonho tem diversos tamanhos. Eu só preciso colocar ele dentro do meu orçamento. Ele só precisa caber no meu planejamento financeiro. Já falei isso para vocês aqui, o quanto é importante a gente planejar. A gente não trabalha com a ideia de endividamento. Claro, em algum momento, de fazer uma dívida é fundamental. Não tem como a gente comprar bem. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Comprar uma casa, comprar um carro à vista. Isso é uma minoria. A maioria vai ter que se endividar mesmo para comprar um lote, para comprar uma casa, comprar um carrinho, comprar um terreno, tá? Mas começar a fazer dívida de forma planejada, tá? Nós temos uma aula sobre isso, só realizando sonhos, como conquistar seus sonhos, tá? Tá lá tudo gravado, que a gente mostra o passo a passo qual a estratégia que você pode adotar. Mas resgate essa ideia do sonho para você, tá bom, gente? É fundamental. E aí, gente, uma imagem nova, pelo menos o Max achou uma imagem nova, saiu daquela mesmice. Eu achei hoje essa imagem. É outra coisa que vai acontecer com todos, tá? Como eu já falei, que é o relógio da idade. Não é não? O reloginho vai, ó. Eu lembro daquela propaganda do Banco Bameirindos lá. Não sei quem lembra, dos anos 80. O tempo passa, o tempo voa. Lembra, gente? E a poupança Bameirindos continua numa boa. O Bameirindos faliu, tá? Não continua numa boa.
Ele só estava certo no tempo passa, mas a poupança Bamerindos continua numa boa, foi furada. Faliu. Tá? Mas o tempo passa, isso aí é um fato. Isso aí é verdade. Eu já falei também, eu sempre gosto de falar, hoje como sistema financeiro é muito mais seguro. Tem gente que não entra, não abre conta em banco, porque acha que vai acontecer igual o Bamerindos, banco econômico, lembra? Plano Collor, confisco. Hoje é muito difícil, eu diria quase impossível isso acontecer, porque eu já fiz uma aula sobre isso, mecanismos de proteção que o sistema financeiro tem. O sistema financeiro do Brasil é um dos melhores do mundo. Tá? Tem você tem ideia, o Pix hoje está sendo imitado por vários países. Vários países querem levar o Pix, tá? Que é uma grande revolução aqui no Brasil. Então, esse reloginho, gente, ó, ele roda. O que a gente tem que fazer? Que providência a gente tem que tomar? Peraí, tem um comentário aqui. Se eu tivesse prestado atenção nesse comercial do Bamerindos hoje... peraí, tem o Roberto aqui. Se eu tivesse prestado atenção nesse comercial do Bamerindos hoje, eu teria uns 5 milhões na conta. Por aí, Roberto. Todos nós, Roberto, todos nós. Mas uma coisa muito legal que a gente trabalha no curso, gente, vamos olhar para frente agora. Tá? Não adianta a gente ficar olhando para trás. Tem gente que fala isso, Roberto, já ouvi várias coisas. Ai, se eu tivesse... quem já está aqui, né, quem já passou dos 60 e fez o nosso curso, já ouviu isso. O que conhece alguém que fez o curso, passou de 60, o que mais a gente ouve é: por que eu não fiz isso antes? Por que eu não adotei isso antes? Então, gente, uma coisa que a gente fala muito legal assim, não é para você esquecer o passado. O passado passou, como o próprio nome já diz, mas o passado tem que servir como exemplo. Eu sempre falo, não pode ser um fardo, né? Um peso, uma culpa. Tá? O passado, você tomou decisões no passado baseado muitas vezes em uma informação que você não tinha. Né? Você não tinha acesso a essas informações. E hoje, pelo menos, vocês têm não sou Gabriela aqui, a gente fica enchendo vocês de várias e várias informações. Então, quando eu tenho informações, você toma decisões melhores. Isso está provado. Tá? Então, olhe para frente, tá, Roberto? Vamos olhar a partir de agora o que você pode fazer a partir de agora. E provavelmente, Roberto, você vai viver muito tempo ainda. Tá? Tem gente que vai viver 30, 40, 50 anos, gente. Então, eu posso começar agora. Eu fiz uma palestra para jovens, eu fiz lá uma estimativa, meninos de 14 anos, e mostrei, se você poupar agora, e minha aluna, tem uma aluna, é aluna até da Andréa, jovem aprendiz, ela tem 16 anos, eu não sei se está na turma de Andréa, está na outra turma, está com 16 anos, ela perguntou para mim: Max, eu fui fazer uma palestra lá, ela: Max, eu posso começar a preparar a minha aposentadoria? Um canto. Claro que você pode começar. E nessa simulação eu mostrei, começando um valor bem pequenininho, quando você aposentar, você vai ter uma fortuna. Esse valor seria atualizado. Eu vou mostrar um investimento só para a aposentadoria, para complementar o INSS. Por isso que é fundamental. E como eu já disse também, mas aqui eu quero chamar a atenção, eu tenho uma aula só sobre isso, o INSS, Previdência Privada, Tesouro Renda Mais, já fiz uma aula sobre isso, mas provavelmente vou fazer de novo, porque eu estou sempre atualizando as informações. Eu não posso depender da Previdência Social, tá? Boa noite, pessoal. Antes de sair, me avise para eu tirar uma foto, tá, gente? Não esquece, não vão sair, não, que a turma aqui tá grande. Se sair, me avise. Eu esqueci, a minha saiu, eu esqueci. Gente, o INSS vai falir? Não, gente. O INSS não vai falir. Cuidado com esses boatos. Tá? Tem muita gente que a gente chama na internet de monetização, tem gente ganhando dinheiro com essa história. O INSS vai passar por mudança? Com certeza vai passar por mudança. Meu pai, quando se preparou para aposentar, meu pai tem 96 anos, preparou se aposentar lá atrás, há 50 anos, ele achava que ele ia receber 50 salários mínimos, ou 20 salários mínimos. Ele não recebe 20 salários mínimos, esquece. Tá? É porque a gente está vivendo muito mais. Isso. Lília, previdência privada é uma boa, mas também, olha, o Tesouro Renda Mais. Eu vou falar hoje, ou provavelmente, acho que o tempo não vai dar, vou falar na próxima aula. Tesouro Renda Mais, gente, é uma aposentadoria muito legal, comprando títulos do governo. Vou fazer uma aula sobre isso. Pelo tempo, eu acredito que eu vou fazer isso na próxima aula.
Tá? E eu fiz também na aula passada, falei sobre Tesouro Direto, falei também sobre Tesouro Renda Mais. Tesouro Renda Mais é muito legal, tá? Mas tem também Previdência Privada. Eu fiz uma aula comparando os dois, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção, eu não posso depender apenas do INSS, gente. Posso ficar com o INSS. Eu já mostrei isso para vocês na aula do INSS que eu fiz, que tem gente que acha que vai se aposentar com o valor que ganha. Não vai. A grande maioria, muitas vezes, vai receber só um salário mínimo. Um salário mínimo e meio. Então, o cara recebe R$3.000 de salário hoje. Um exemplo. Vai receber 2,5 de aposentadoria. Como é que faz? Tá? Então, eu preciso pensar, eu preciso montar uma estratégia de complementação. Como eu falei no início da nossa conversa, o INSS protege amanhã, mas protege hoje. Lembra? Auxílio-doença, auxílio-maternidade para as mulheres, aposentadoria por incapacidade. Isso protege vocês agora também, pessoal. Posso estar numa cama, tá? Então, é fundamental vocês pensarem nisso, tá? Vamos lá. Ih, gente, o tempo bateu 8 horas. Espera aí um minutinho. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu ler aqui. Alguém tem alguma dúvida? A Lília está perguntando: o que vale mais a pena, investir no INSS ou na Previdência Privada? Os dois, Lília. Você tem que fazer os dois, tá? Não vai dar tempo hoje, mas eu vou fazer isso na próxima semana. Eu vou mostrar para vocês a outra opção, que é Tesouro Renda Mais. É um investimento interessantíssimo. Já tem bilhões de recursos investidos lá. E tem milhões de pessoas investindo no Tesouro Renda Mais. Porque você tem o INSS, tá? Mas você precisa complementar o INSS. Então, não é excludente. Ah, eu fiz Previdência Privada, eu fiz Tesouro Renda Mais, deixo o INSS de lado. Não, não é assim, tá? Eu provavelmente vou voltar, por exemplo, dependendo da situação que você esteja, como é que eu pagaria o INSS? Se você é CLT, tá? Você automaticamente está pagando o INSS. Se você é servidor público, você automaticamente está pagando o INSS. Agora, como é que eu faço como eu sou empreendedor? Quando é que eu faço que eu sou dona de casa? Tá? Eu já fiz um aulão sobre isso, acho que tem uns 3 ou 4 meses, tá lá nos vídeos gravados, mas provavelmente eu devo fazer isso nos próximos meses, porque eu estou sempre atualizando, muda alguma coisa. A Jussara faz bico, isso, Jussara. Olha, você trabalha bastante, Jussara, você tem que cuidar da sua saúde, tá? E veja o seu INSS, veja o MEI, tá? Microempreendedor individual, talvez é indicado para você. Qualquer dúvida, fale com a gente. Eu te passo a aula que eu fiz sobre o INSS, eu passo para você, ok, Jussara? Opa, as fotos, não vão sair não, peraí, gente. O Tesouro Renda Mais é possível para assalariados? Sim, Lília. É possível para qualquer pessoa, Lília. O Tesouro Renda Mais, o Tesouro Direto, você comprar títulos do governo, era só para empresas. Mas tem acho que mais de 10 anos que o Tesouro Renda Mais abriu. Ô, gente, Rosângela saiu. Sai não, meu povo, deixa eu tirar uma foto, pelo amor de Deus. Volta, Rosângela. Lembra daquela música? Volta, como é que é? Volta, Rita, volta, desgramada. Lembra da música? Você conhece a música, não? Conhece não, Lúcia? Volta que eu perdoo a facada. Não conhece essa música, não? Olha, vou botar um dia aqui. É de um baiano, tinha que ser um baiano. Volta, volta, Rita, volta, desgramada, volta que eu perdoo a facada. Oi, Jussara. Coisa de baiano, Coisa de coisa de baiano, baiano. mas essa música estourou o Brasil inteiro. Vamos lá. Jussara, posso tirar uma dúvida depois no privado sobre a renda, investir um pouco? Claro, Jussara. Pode mandar uma mensagem para a gente, para mim ou para alguém da... Sai não, Roberta. Vou ter que tirar foto, vocês ficam saindo e voltando. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, gente. Já passaram das 8 horas, tá? Eu tô fazendo apresentações muito grandes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa aula em 2. Então, hoje eu fiz essa parte introdutória e eu vou esperar vocês na próxima segunda-feira, tá? Vamos fazer em 2 partes, que eu vou entrar na parte prática, tá? Eu vou mostrar isso aqui que vocês estão vendo, os 3 investimentos, a partir de R$100, peguei R$100,
e vou mostrar no Tesouro Direto como investir R$100. Ô, Marcele, seria ótimo, né? Mas não dou conta, Marcele. Nós já estamos no Brasil inteiro, minha filha. A gente já está, nossa Gabriela já está em 35 cidades do país, então o negócio está puxado. Mas tem um material todo gravado que vocês podem assistir, viu? Mas eu fico feliz com o seu comentário. Então, gente, na próxima aula... Oi, Roberta. A Marcela e a Elisani são minhas alunas, que fizeram a formatura agora. Maravilha, mas que eu não fui, perdão. Perdão, eu não estou conseguindo nem ir na formatura. Acho que poderia estender o horário até as 20 horas no mínimo. O que acha? Olha, Lília, a proposta da Lília. Lília, eu já estou quase ficando sem voz, Lília. Se vocês me ajudassem, eu falo assim, tem dúvida? Ninguém fala nada. Tem algum comentário? Quase ninguém fala nada. Então, claro, tem gente que fala, mas muitas vezes só eu fico falando, né? É cansativo, viu? Eu fico esgotado, pra você ter ideia. Tá? Mas é um prazer estar aqui, gente, mas infelizmente eu não consigo ficar 2 horas. Na verdade, eu já fiz 2 horas, mas é muito cansativo. Tá? Mas não se preocupa, não. Tem material gravado que vocês têm acesso, tá? Então, para eu não ficar tocando nesse assunto, e sem a aula prática, que eu vou abrir uma planilha, eu vou abrir um banco digital, então eu vou deixar para a próxima sexta-feira. Pode ser, gente? Pode ser? Vocês aceitam isso? Pode. Porque a aula ficou grande e eu não queria deixar de fazer aquele início com vocês. Rosana, chegou! Cheguei. Rosana, você fez a propaganda no ônibus, Rosana? Fiz não, eu fiquei com vergonha. O ônibus já estava cheio. Eu vou te dar depois uns folders do curso de Educação Financeira. A menina, não sei se você viu, Rosana, a menina estava assim para você, estava assim, ó, com o pescoço esticado, você viu? Curiosa. Quase quebrando o pescoço. Você viu, Jussara? Eu vi. Pois é, eu Quase cheguei. quebrando o pescoço para ver. Não, Lília, pode perguntar, viu, Lília? Deixa eu ver aqui dúvidas da Lília. Pode perguntar, Lívia, sem problema não. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Pode me mandar mensagem no privado. Alguém está falando aqui para eu tirar foto. Vamos tirar foto. Pode perguntar. Tem gente, Lília falando aqui, sou curiosa. Lília, a curiosidade é muito bem-vinda. Gente, vocês não têm vergonha de perguntar. Tá? Eu dou aulas há anos, e tem hora que eu falo coisa que o professor, eu sempre busco informação, a pessoa, na hora. Aqui ninguém vai chamar de burro, não se preocupa, aqui ninguém vai chamar de ignorante. Na verdade, todos nós somos ignorantes. Ignorante é não saber tudo, gente. Ninguém sabe tudo. Eu mesmo estudo finanças, sou economista, estudo finanças, sou formado, tenho mais de 20 anos de formado, e até hoje eu estou estudando, e até hoje eu estou aprendendo coisa nova. Tá? Inclusive, muitas vezes com vocês trazem assuntos para mim, que eu falo, caramba, eu não tinha pensado nisso, ou eu não sabia disso. Tá? Por isso, se eu não souber, eu vou atrás. Então, não tenha vergonha de fazer pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tirar isso aqui. Ô, Eliane, vou tirar foto, Eliane, vou tirar foto. Olha que maravilha, que espetáculo de imagem. Cadê vocês? Cadê vocês? Que maravilha. Aí, tirando foto. Obrigado, pessoal. Antes da surpresa, eu vou pedir mais uma vez, tá? Pedir mais uma vez. Faça um comentário no grupo de vocês. Pode ser um áudio, pode ser um texto, pode ser um vídeo, qualquer coisa. Pode ser em uma palavra, tá? Deixe lá uma mensagem convidando as pessoas por que é importante fazer o curso de Educação Financeira. Faz esse favor para mim. Porque, como eu falei, tem grupo lá que eu tenho mais de 200 pessoas. E eu não sei se ele está no EAD, eu não consigo identificar. Mas eu sei que tem muita gente ainda não está fazendo o curso. Está lá no grupo, está lá. De alguma forma, está bebendo essas informações, mas eu peço para vocês, deixem uma mensagem lá. Foi legal essa mentoria? Por que foi legal? Tá? Eu vou continuar na próxima aula, o mesmo assunto, reforçando a aula prática, tá? Então, faça isso, por favor, e convide alguém. Tá? Vocês podem compartilhar, eu sempre posto o vídeo da aula. Compartilhe no WhatsApp, você consegue compartilhar tranquilamente com 5 pessoas de uma vez só. Compartilhe com um amigo, com um parente, com um primo, com a vizinha. As pessoas ainda não sabem a existência do nosso Gabriela. E é gratuito, gente. E é gratuito. Ok, pessoal? Posso contar com vocês? Sim. Quero contar com vocês, viu? Agora, ó, como sempre, uma surpresa.
Eu achei isso lindo, 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 que eu achei no Instagram. Gente, que negócio bonito, tá? E é um ator que eu gosto muito. E olha que legal que ele... É uma cena de um filme, ou de uma novela, alguma coisa assim, que ele postou no Instagram dele. É um ator super famoso, chamado Antônio Fagundes, tá? E ele fez isso aqui. Olha que lindo. Vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Cadê Antônio Fagundes, que não abre? Cadê Antônio Fagundes? Aí, eu passei de mentiroso. Ó. Vamos lá, peraí, deixa eu buscar aqui o vídeo na fonte. Algum comentário, alguma dúvida, gente? Fica à vontade, eu consigo ficar aqui mais uns minutos. Alguma dúvida? Algum comentário? Jussara. Oi, Jussara, pode falar. Eu acho que é uma dúvida assim minha, e mais de pessoas que trabalham, ficam mais em casa ou têm pouca disponibilidade de investir, né? Hum, Como nós estamos na era digital agora, né? hum, Eu digo que eu fui do tempo do curso de datilografia. E hoje eu estou tendo também. muita dificuldade Imagino. de interagir com a internet. Eu acredito que outras colegas e amigos aí também têm essa dificuldade. Hum, Como eu falei no início, eu estou desempregada, então eu queria, hum, para a próxima aula, que, assim, eu já ouvi falar sobre Tesouro Direto, taxa Selic, tá. CDB, CDI, mas, assim, quanto, por exemplo, você falou que pode investir com R$ 1, mas, Isso. por exemplo, eu numa diária, eu recebo R$ 120, 140, depende do que eu vou fazer, Hum, como segurança hum, ou brigadista. ah, Mas eu posso, por exemplo, investir R$ 12 num banco digital. hum, E só que se eu for investir no banco grande, igual você falou, ele cobra lá é, os, a tarifa taxa de bancária. manutenção de conta corrente. E eu tive um valor, eu acho que R$ 300. Eu não tinha noção nenhuma de investimento, ainda não E a sabia tarifa mexer comeu tudo. comeu tudo. É. E aí, eu queria que você trouxesse. Eu tenho o banco C6, que o Elder Jones, não sei se você já ouviu falar, ele ensina Não, não conheço. gratuitamente. Ah, que É, legal. Como é o nome dele? Elder? Elder Jones. Ele Com H? fez H-E-L-D-E-R, Tá, tá. Jones, né? Jones. Ah, já achei Ele aqui a página. começou a investir Já achei a com página R$ 100. aqui. Isso. Ele começou com R$ 100. Então, a gente, Hum, assim, que é do lar, dona de casa, ou trabalha com freelance, ou ganha um hum, salário mínimo, hum. né? Eu queria que você trouxesse, assim, por mais que você já deu a aula, eu não consigo encontrar eu tive muita dificuldade de encontrar os conteúdos passados, Eu né? sei. E aí você disse que vai trazer o curso de cuidador de idoso. Eu queria que, se houvesse a possibilidade de ter um curso que ensinasse para a gente a como mexer com inteligência artificial, como fazer algum tipo de trabalho, né? Que você disse que tem instrutores seus que já estão dando aula e ganhando com isso. O que a gente pode fazer de casa para poder vender através do WhatsApp, porque todos os cursos eles falam que é aula gratuita, mas lá no final eles cobram Acaba cobrando, né? 300, que é um absurdo, e a gente fica, assim, meio que perdendo tempo. Você tem uma noção de alguma coisa, mas não sabe mexer com as ferramentas do aparelho, do celular, ou do Sim, computador, ou da inteligência sim. artificial. Legal, Jussara. Vamos lá, Jussara. Você anotou meu celular? Anotei, eu fiz o print aqui. Tá. Você me manda uma mensagem, tá? Sim, Eu vou te passar o curso de cuidador de idosos. Se vocês quiserem, eu posso até jogar no grupo também.
Eu vou passar para você o curso de informática em várias áreas. Isso, curso do projeto de jornada. Isso, Rayane. Como eu falei no início, Rayane está aqui me lembrando, todos os cursos do projeto de jornada são gratuitos, tá? Gratuitos. Projeto de Olha aqui, a jornada, Marcele vou está anotar. pedindo para jogar no grupo. Lilian, anota aí. Isso, é. Eu vou botar de novo aqui meu número. Eu estou em todos os grupos, tá, gente? Nos 130 grupos. Na verdade, é mais de 130, que eu não conto mais. Eu estou em todos os grupos. Posso demorar umas 12 horas para responder, mas eu respondo, alguém da equipe responde, tá? Meu celular de novo aqui, ó. 99905-2148. Esse é o meu celular pessoal, tá, gente? Eu estou no grupo, vocês podem falar comigo no grupo também, tá? Eu vou jogar essas mensagens. Eu vou jogar no grupo. Jussara, você está em qual grupo? Jussara? Eu ainda não sei. Eu fiz eu entrei com o QR Code. Não, Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Você não fez o curso, você não fez o curso tá. nem presencial, Eu- nem e- AD, não é isso? Você me mandou o link. Isso é. Ah, Eu entrei através do QR Code e aí isso. chegou a mensagem para E entrar na você, sua aula e estou aqui a primeira vez. isso, você achou lá no museu, não é isso? Isso é. Legal. Você vai fazer o seguinte, Jussara, você vai me mandar uma mensagem, tá? E a mesma mensagem que eu mandar para Jussara, porque Jussara não está no grupo, eu vou incluir Jussara no grupo, e a mensagem que eu mandar para Jussara, eu mando para todo mundo lá no grupo, que é os vídeos, eu vou separar algumas aulas de investimento, bem básica que eu fiz, tá? Para vocês começarem a E entrarem nesse ramo. A gente fala muito de bancos digitais, Jussara, porque lá não paga essas tarifas bancárias. Tem banco que cobra R$ 44 mês, gente, tarifa bancária. Tá? É o que a gente chama, você vai ver no curso, é que chama desperdício, é jogar dinheiro fora. Mas nem todo mundo sabia, então por isso que a gente fala, você pode até continuar no banco grande, desde que ele não cobre tarifa bancária. A gente ensina, Jussara, tem um negócio chamado serviço essencial. Faz o nosso curso que a gente mostra isso para você. No serviço essencial, você não, pessoa física, não precisa pagar a tarifa bancária. Tá? É uma resolução do Banco Central que o gerente de banco nenhum fala. Fica tudo na mocosão. Tá? Porque ele ganha dinheiro com isso. Então eles é vendem importante. tarifa, né? Então procure, na verdade você já está no C6, eu não conheço o C6, já ouvi gente falando que tem conta C6 e gosta do C6. Então é importante, eu vou te mandar uma aula de investimento básica que eu fiz, bem tranquila, mostrando para você qual o primeiro passo. E é possível sim, Jussara, você começar com R$1. E como você mexe com diária, você pode poupar, a gente ensina isso no curso, você poupa quando você recebe. Então, por exemplo, todas diárias suas, você pode tirar R$1, você pode tirar R$2. E você vai 10%, né? investindo, tá? Mas eu vou mandar esse vídeo para você, vou mandar provavelmente uns 2 ou 3 vídeos para você assistir. E depois, como Rayane aqui está chamando, atenção, vou mandar o link para ela, Rayane, para ela também Rayane. fazer o curso de educação financeira, tá bom? Vou fazer. Mais alguma pergunta, gente? Qual banco grande que você indica? Rayane, Jussara, eu tenho um Banco do Brasil desde que eu tinha acho que 14 anos de idade, que meu pai abriu uma conta para mim. Mas o Banco do Brasil eu não uso para nada. Eu só uso, sinceramente, eu preciso sacar dinheiro. Porque o Banco do Brasil tem agência em todos os lugares. Banco do Brasil, Caixa Econômica, esses bancos você encontra. Mas hoje mesmo eu uso bancos digitais. Eu vou te mostrar uma aula que a gente fez, que a gente trabalha com 3 bancos digitais, Nubank, Inter e o BTG. Mas o C6, Jussara, lembra que eu falei no início? Não é bom vocês terem 3, 4, 5 bancos digitais. Só complica, gente. E eu já falei aqui também, quem é empreendedor pode ter, na mesma conta digital, pode ter a conta pessoa física e pessoa jurídica. É muito legal, você na mesma conta, você separa as duas. Fica bem separadinho, com chave Pix separadinho. Por exemplo, as suas diárias, Jussara, eu recomendo que ela passe por uma conta PJ. Tá? Para você saber quanto é que você está ganhando por mês, para você saber
qual o seu faturamento, se está valendo a pena esse trabalho, se não vale a pena você partir para outro trabalho. Mas isso aí é outra conversa que eu vou te mandar, tem uns vídeos sobre isso, tá? Mais alguma dúvida, gente? Tem gente que falou aqui, fica até 9 horas. Eu estou vendo que alguém está me enrolando para eu ficar até 9. Diga, Lília, pode perguntar, Lília. Ó, gente, tem aluno aqui de 2025, tem aluno de 2025, de 2024, tem aluno de 2023. Quer fazer uma pergunta, Lília? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, já enviou a dúvida. Ah, peraí. O aposentado beneficiário do INSS pode investir para quem recebe benefícios sociais não é possível, pois o governo suspende o benefício. Lília, eu acho que você está falando não de investimento, eu acho que você está falando de ser MEI, microempreendedor individual. Porque se você é MEI, para algumas situações, você pode perder, por exemplo, o benefício. Por exemplo, se você recebe seguro-desemprego e faz MEI, aí você pode perder o seguro-desemprego. Se você está recebendo, por exemplo, auxílio-doença, você pode perder o seguro-desemprego. Agora, se você é MEI, microempreendedor individual, você não perde o Bolsa Família se você fizer o MEI, tá? Até a gente já discutiu isso. Tem alguns CRAs que estão dizendo que perde, mas não é bem assim. Na verdade, a causa não é o MEI. O que faz você perder o benefício do Bolsa Família é o aumento da sua renda. Porque se você aumentar a renda, lá na frente ele vai tirar o seu Bolsa Família. Só que eles criaram um negócio chamado benefício garantido, que quem já está no Bolsa Família, caso a renda aumente, só vai perder depois de 2 anos. Só que nesses 2 anos, o que acontece? O benefício cai pela metade. Aí tem gente que fala assim, Marcos, mas é ruim, cai pela metade. Mas cai pela metade, mas você teve o aumento, você teve o ganho salarial que você teve, você começou a trabalhar. Então, imagine, você só recebia Bolsa Família. Hoje, a média é R$670 que uma família possa receber. Tem gente que recebe mais, tem gente que recebe um pouquinho menos. Mas a média é 670. Aí, de repente, eu arrumo um trabalho que me pague, vamos lá, só para arredondar, o salário mínimo, R$1.500. Aí, se você aumentou sua renda, corre o risco de você perder o seu benefício em 2 anos, perder todo. Mas nesses 2 anos você vai ganhar 50%. Então, você vai ganhar metade, que dá R$335. Vamos arredondar para 300. Então, você vai ter os 300 mais os R$1.500 do seu salário. Então, na verdade, você não perdeu, você está ganhando mais R$1.500. Soma o quê? R$1.800. Então, antes sua renda era R$670, tá? E hoje passou, com o seu salário, passou para quê? Para R$1.800. Perceba, gente? Claro que a gente não quer perder dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Você teve um aumento salarial, e é natural, Bolsa Família é para um público de baixa renda. Tem gente que fala assim, mas eu conheço gente que ganha bem e recebe Bolsa Família. Recebe, mas isso é fraude. A pessoa fraudou. A pessoa usou documentos falsos. Eu já vi isso. Pegou uma pessoa mora numa casa, pegou outra casa lá, que tinha 2, 3 filhos, e ele faz isso. Tá? Então, infelizmente, o ser humano faz. Então, ele está recebendo de forma irregular. Então, eu estou ganhando mais. Eu estou ganhando mais 1.500, mais 300, eu estou ganhando R$1.800. E ele demora, tá? Tem um benefício garantido. Quem entrou já no Bolsa Família são 2 anos. Quem entrar agora, a partir da lei que foi a partir do maio, ele sai em 1 ano. Saiu de 24 para 12 meses. Tá claro isso, gente? Então, eu acho, Lília, que você está confundindo. Você está confundindo investimento com MEI. Investimento, gente, ninguém se preocupa com isso, não. Claro que você começar a fazer declaração de imposto de renda, você vai ter que informar, mas isso é outra coisa. Em outro momento eu converso com vocês sobre isso. Mas eu posso investir, abrir uma conta digital e você não vai perder seu benefício, não. Tá? Porque você vai... O que importa para o Bolsa Família? É renda. Tá? A renda que você ganhou, você pegou uma parte dela, tá? E botou no seu investimento. Uma parte da sua renda você gastou, pagando luz e água, pagando um aluguel, entendeu? Você pegou um pedaço da sua renda e você investiu. Isso não vai fazer que você perca seu benefício. Isso eu tenho certeza. Quem falou isso, cara, tem informação errada aí. Tá bom, gente? Outra pergunta aqui, Rayane.
Ah, sim, a Raiane está falando de BPC. Aí Mas, sim. desculpa, eu Fala, estava só Raiane. explicando para ela aí que no caso de aposentados, quem recebe o auxílio não tem problema, você pode fazer qualquer tipo de investimento, inclusive no Tesouro Direto. Isso, Agora, Bolsa no caso das Família, pessoas tudo. que recebem algum tipo de auxílio, né, que pode aumentar a sua renda per capita, aí sim pode passar por avaliação. Mas É. no caso da dúvida dela do aposentado ou do pensionista, não tem problema nenhum. Não, e Raiane, o cara que recebe seguro-desemprego, ele perde o seguro-desemprego. Se eu não me engano, auxílio, tenho quase certeza, vou confirmar, mas auxílio doença não, doença também. Se ele fazer um MEI, estou falando do MEI, gente, não estou falando de investimento, microempreendedor individual, né? Ele é informal e abre uma empresa. Se ele fizer um MEI, ele automaticamente ele pode perder o seguro-desemprego, pode perder auxílio doença, entendeu? Mas investimento não, gente, não tem nada a ver. Como a Raiane está falando também, os benefícios do BPC, tá? Que na verdade não deveria, sabe, Raiane? Você está desestimulando o trabalho. É um negócio, sabe? Eu não entendo essas coisas. Eu tenho dificuldade de entender. Acho que, na verdade, se você está aumentando a sua renda, se você está trabalhando, você vai ser punido. Por isso que eles criaram o garantia estendida, né? Isso é uma coisa boa. Porque tem gente que demora para perder e nem perde. Porque o que acontece com muita gente de baixa renda, vulnerável? Ele arruma um emprego, mas muitas vezes 6 meses depois ele perde o emprego. Aí ele volta para a mesma situação. Como é que ele faz? Por isso que ele tem prioridade para voltar para o Bolsa Família, pela legislação. Claro que na prática muitas vezes demora, mas pela lei ele tem prioridade de voltar para o Bolsa Família porque ele já era, ele perdeu o emprego, ele foi demitido, fazer o quê? Tá claro, gente, isso? Investimento vocês podem, gente, não vincula nada. Você pode botar R$1, pode botar R$2. Na próxima aula, tá? Eu vou fazer uma aula prática com vocês. Agora, deixa eu abrir lá, que eu consegui abrir o vídeo para a gente finalizar, porque senão vai cumprir a promessa de alguém que quer ficar aqui até 9. E a pessoa tá rindo, eu tô vendo. Vamos lá. Olha que coisa linda, o ator Antônio Fagundes. Vou abrir agora, peraí. Olha que lindo. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Mas se o achar, segure-o. Fernando Pessoa. Exato. Gente, deixa eu voltar, porque vocês perderam o início. Olha que lindo, ó. Vou voltar, ó. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Mas se o achar, segure-o. Fernando Pessoa. Exato. E aí, gente? Deu um conselho amoroso, hein? Muito Olha, lindo. gente, eu adorei quando ele falou assim, se tiver tudo errado, conserte. Comece. Recomece. Lembra, Roberto? Não sei se o Roberto está aqui ainda. Se o negócio lá que eu fiz lá não foi muito legal, recomece. Faça diferente. Gostaram? Então tá bom, gente. Conto com vocês para deixar uma mensagem no grupo, hein? Um texto, um áudio, um vídeo. Peço para fazer agora ou amanhã. Não esquece, não. Vamos atrair mais alunos para o curso de Educação Financeira. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite, bom descanso. Obrigado. 1h30 aqui, mais de 1h30 conversando. Eu já tô rouco já. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Grande abraço. Gratidão. Se cuidem, hein?